O cara fala, pô, tô trabalhando, não tá sobrando dinheiro nenhum. Mas sendo que isso é uma etapa normal, uma etapa comum, faz parte. Agora, se ele já tá fazendo isso aí e ainda vai estar no negativo, quanto tempo ele vai ficar sobrevivendo? Eu só abro outra loja se eu tiver caixa forte. Sem caixa forte, esquece. Fora de cogitação. Olá, meu nome é Thiago Vieira e nós viemos aqui para mais um podcast Resenha de Supermercado. E o tema de hoje desse podcast é a jornada do crescimento do dono de supermercado. Olá, meu nome é Diego Vieira, sou sócio proprietário do supermercado Vida Nova. E eu sou o Eduardo Mendonça, analista de negócios. Tiago, para a gente falar desse tema aí, nós temos que começar desde o início. Abertura do negócio. Como é que a gente faz para abrir o primeiro negócio aí? Quais são os principais pontos? Então, Eduardo, eu sempre falo que dono de supermercado é um dos maiores empreendedores que tem nesse país, porque o cara tem que ser guerreiro, porque ele lida com um negócio que é muito complexo. Por quê? Porque eu acho o supermercado um negócio difícil de se trabalhar e que não é para qualquer um. Quem está dentro tem que ser competente, porque se não for competente não vai durar muito tempo. E os fatores que me levam a pensar e falar isso são vários, como por exemplo, é um negócio que você carrega muito estoque, muitos produtos são perecíveis, exige um quadro muito grande de colaborador na maioria das vezes, as margens são apertadas, tem muita concorrência, enfim, o cara deu certo em supermercado, ele vai conseguir dar certo em qualquer negócio, velho, porque dificilmente um negócio se lida com esse conjunto imenso de complexidades. Sim. De controlar estoque, produto perecível, data de validade, colaborador, exigência de cliente, você ter equipe grande com bom atendimento, bem treinada. Geralmente 5, 6, 7 mil SKU. Isso aí. Você 300, comprar... 400 fornecedores. Exatamente. Você comprar e administrar diversos SKU, né? Então, é muito desafiador. Tá. E então, o que acontece? E nesse podcast nós vamos falar sobre a jornada do crescimento. Desde a decisão da pessoa a entrar nesse ramo até ela crescer e até ela crescer e gerar riqueza, certo? Porque dada a complexibilidade do negócio, ainda tem pessoas que, tipo assim, ela investe toda a economia da vida no supermercado. Porque alguém falou para ela, não, supermercado dá dinheiro, supermercado é um negócio que nunca tem crise. Como é que é esse primeiro passo aí, aquela pessoa que juntou a economia da vida e decide entrar nesse ramo aí? Então o que acontece? A visão que as pessoas têm de fora, quem não é do ramo de supermercado, é que o dono de supermercado é sempre milionário. Perfeitamente. Então isso enche os olhos de quem não é do ramo. E isso aí traz muitos aventureiros pro ramo. Então, quando você para ouvir as histórias de pessoas que abriram supermercado, você tem um monte de história. Certo. Desde, primeiro, as pessoas que herdaram dos pais o supermercado, certo, e nunca ralaram na vida. Muitas das vezes a filha era um filhinho de mamãe, e quando ele chega para ralar dentro do supermercado, ele vê que o negócio não é para qualquer um. E aí ele encontra muitas dificuldades, vende e às vezes até quebra. Então você tem esse e tem também que tem sucesso. Certo. Não vamos generalizar. Beleza. Então você primeiro encontra esse, né, os que herdou dos pais. Depois você encontra o grupo de pessoas que trabalharam anos dentro do próprio supermercado, sendo colaborador, sendo funcionário. Eu já vi casos de um padeiro que virou dono até de rede de supermercado. Eu já vi casos de repositor, virou encarregado gerente. E depois o cara adquiriu o próprio supermercado. E nós se enquadramos, Diego, nesse grupo de ex-colaboradores de supermercado, até virar dono de supermercado. Eu me enquadro nesse grupo que nós fizemos toda a escadinha dentro do ramo de supermercado até chegar onde nós estamos, né, Diego? Exatamente. Desde novo. Eu desde os 11, o Thiago desde os 14, 15 anos. O Thiago já tem seus 22 anos de supermercado, eu 19. E toda a escada, desde o pacote, quem conhece, quem já acompanha o canal do Thiago sabe, desde o pacote, a reposição, operador de caixa e enfim. Mas dentro dessa ideia de que quem se inicia no supermercado, nós somos do supermercado, geralmente é esse povo que vai entrar, que é quem está ali, o repositor que pega o know-how, é um açougueiro que entendeu, um padeiro que entendeu, como o Thiago está falando, e tem as opções que são herdadas, e tem as opções que quando vem de fora, né? Tem pessoas também que estão capitalizadas e querem dar o tiro. Então você tem aquele grupo de pessoas
Nós falamos aqui, primeiro, os que herdaram dos pais, segundo, os que vieram do ramo, Sim, como gente. colaborador, Beleza. e terceiro são aqueles que vieram de ramos diversos. Às vezes o cara pegou uma rescisão, né, trabalhou anos em alguma empresa, pegou uma rescisão e se aventurou aqui no negócio. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. O cara vai ter que comer muito arroz e feijão, dado que ele não conhecia nada do ramo, para poder ser competente dentro do ramo de supermercado. Também tem aqueles que eram de outros ramos e sempre olhou com bons olhos o ramo de supermercado, porque a ideia é que tem que, de fato, esse ramo não enfrenta a crise. Sim. Porém, é muito desafiador você ser competente, você ter sucesso, não é para qualquer um. De fato, é um ramo que não enfrenta a crise, mas não é fácil de ser tocado no dia a dia. Inclusive, nessa pandemia aí, eu estou vendo uma grande onda de pessoas querendo abrir supermercados, hortifruti, açougue, algo do ramo de alimentação, porque foi um dos únicos ramos que não foi afetado na pandemia. Pelo contrário, esses negócios cresceram muito nessa pandemia de 2020. Então, hoje muita gente quer entrar nesse ramo, mas tem que ter certas habilidades para você entrar nesse negócio sem sofrer. Caso contrário, é um negócio de muito risco para quem não entende. É o que você fala da clareza, né? Tem que ter clareza sobre o negócio, né? Exatamente. Entender bem. Você tem que ter clareza, você tem que dominar o que é esse negócio. E outro ponto importante é o quê? É como você vai abrir. Como você vai entrar dentro de um negócio que é muito desafiador. Pode dar muito dinheiro, pode dar muita grana, pode, porém é desafiador. É para quem é sangue no zóio, é para quem é competente, certo? E aí nós pegamos, as pessoas abrem de diversas formas, né? Isso. Então você tem gente que pega as economias da vida e vai abrir. Perfeito. Você tem gente que vende carro, vende casa. Pega as reservas todas. Pega as reservas todas e vai abrir um supermercado, também é semelhante com o nosso. Sim. Eu vendi casa, vendi terreno, peguei as economias que eu tinha para poder abrir o nosso supermercado aqui primeiro. E tem ainda a gente que vai abrir tudo financiado. Então vai lá, pega um empréstimo no banco e vai abrir um negócio, coisa que eu sempre sou contra isso. Certo. Eu acho que é muito arriscado, porque você está dando um tiro no escuro, você está abrindo alavancado o seu negócio e você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Então, quando nós falamos de clareza, é quando você vai abrir um negócio seu, você tem que abrir com os seus custos totalmente reduzido, porque você não sabe o que vem pela frente. Então, você tem que ser muito conservador. Eu sou muito conservador e quando eu abri aqui, eu abri sendo muito conservador, porque eu não sabia o que viria pela frente. Eu não sabia quanto seria meu primeiro mês de faturamento, qual seria minha margem de lucro, qual seria minha despesa, como minha concorrência iria se comportar, se eu ia manter a equipe ou não iria manter. Então você tem várias variáveis que podem fazer o negócio dar errado. E tudo isso dado que você já tinha um conhecimento do ramo, né? Isso. Agora, você imagine quem não tem, né? Quem quer se aventurar, né? Exatamente. Você toda a sua vida já é praticamente do supermercado. Imagine para quem quer se aventurar, né? Então, eu que comecei desde os 12 anos de idade em supermercado, trabalhei em rede pequena e trabalhei em rede grande de mais de 50 lojas, então nós tínhamos know-how para abrir. Mesmo assim, eu abri com muita cautela, com muito pé no chão, com quadro reduzido de funcionário, e nós fazendo a função de 2, 3 funcionários, eu, o Diego, minha esposa, minha mãe, ralando mesmo. Por quê? A partir do momento que nós inauguramos o supermercado, nós não sabemos o que vai acontecer. Perfeito. Você não sabe qual vai ser a sua venda. Então, o começo é muito difícil pela falta de clareza. Então, eu sempre aconselho, quem for abrir algo desse tipo, abre sendo conservador. Certo. E o que vinha é lucro depois. Pô, se você for conservador, a venda foi um sucesso, a margem é um sucesso, você está conseguindo lucrar, show de bola. Você já andou quilômetros aí à frente, certo? Não, perfeito. Que aí, dado toda essa passagem aí, vem as fases que você costuma falar, né? A primeira delas é a fase da sobrevivência, né? Tanto que você e o Diego, vocês costumam falar. Como é que é essa primeira fase aí? Você foi lá, pegou a reserva, juntou e inaugurou o negócio. Primeira etapa, dado o faturamento dos primeiros meses, tudo, é uma fase de sobrevivência. Como é que você explica essa fase aí? Eu sempre falo que o primeiro passo é a abertura, certo? Onde a pessoa junta todas as economias e se lança na arena para ter o negócio. Beleza. Dado que você se lançou na arena, você tem que ter o máximo de clareza possível
sobre o que é o seu negócio. Certo. Então você tem que ter mapeado custo de aluguel, energia, água, contador, imposto, marketing, funcionários, tudo que compete a funcionários, FGTS, 13º, provisionado, férias. Então, você tem que ter todos os custos mapeados, dados que já entrou na arena. Você tem que saber estimar a sua venda. Você passou o primeiro mês, já tem uma base de como vai ser sua venda, certo. a sua margem de lucro que você está trabalhando, certo? Então, essa aí é a primeira fase da abertura. A pessoa tem que ter clareza desses números todos, porque se ela não tiver clareza, vai estar andando muito no escuro e o risco de dar ruim é muito grande. Certo? Beleza. Então, dado que a pessoa teve a clareza, ela tem esses números, né? Tem gente que abre o negócio, está 6 meses no ano, não tem esses números mapeados, né? Então, o que eu estou orientando aqui é que você tenha a maior riqueza de detalhes possível do seu negócio. Quantidade de quebra, taxas de cartões de crédito, cartões de alimentação, se você aceita cartão refeição. Então, você tem que ter tudo mapeado, a maior riqueza de dados possíveis você tem que ter mapeado uma planilha, nem que seja num caderno, mas você tem que ter os números e tem que ter os números na mão. Tem que ter tudo ali mapeado certinho, certo? Dado que você fez isso, eu falo que o dono do supermercado entra na fase de sobrevivência. Isso. Né? Que o objetivo dele é, no mínimo, sobreviver. Certo. E tem gente, isso aqui eu tô falando depois que abrir, mas tem gente que vive a fase de sobrevivência há anos. Né? Vive a fase de sobrevivência há 5 anos, 6 anos, que é onde o cara trabalha praticamente para pagar as contas. Então, todo mês, para ele, é um sufoco, porque ele trabalha para sobreviver, certo? E aí, você acha que muitos desistem nesse meio do caminho aí? Muitos caras já desanimam? O cara fala, pô, tô trabalhando, não tá sobrando dinheiro nenhum. Mas sendo que isso é uma etapa normal, é uma etapa comum, faz parte. Bom, para ele estar trabalhando para sobreviver, tem algo acontecendo errado. Você não acha que faz uma parte do processo aí? Depende. Às vezes depende se o cara fez muitos investimentos. Ah, tá. Então, se ele tem muitos passivos de investimento, realmente ele vai trabalhar um bom tempo para sobreviver. Certo. Mas não sobrar dinheiro de fato naquele momento para ele, né? Ele fala, pô, tô trabalhando, tô só pagando conta. Isso. Pode até acontecer, certo. Mas como eu falei, dado que ele sabe para onde está indo. Ah, legal. Dado que ele sabe para onde foi todo o investimento. Ele tem clareza que quando ele vai ver as contas dele, daqui 3, 4 anos eu tá quitado, isso aqui é o que vai sobrar, acabou. Isso, Essa aí é a clareza. Faz uma provisão. É isso daí. É isso daí. Perfeito. Agora, se ele já tá fazendo isso aí e ainda vai estar no negativo, quanto tempo ele vai ficar sobrevivendo? É até uma fase. Mas é fase, entrou, isso aí você não vai passar mais uma vez. Perfeito. Agora é você que decide se você vai ficar muito tempo nela ou vai ser só uma fase, porque tem gente que se apega, tem gente que fica, tem gente que não consegue, aí desanima. O Du perguntou se tem gente que desiste. Eu não acho nem que muitas pessoas desistem, mas eu acho que as pessoas desanimam e aí entra fica estagnado, como muitos que nós encontramos. Aí não quer crescer, não busca conhecimento, não aflora e fica só na sobrevivência, achando que isso é normal. Que o resultado vai acontecer da noite pro dia. Vai abrir e já vai faturar milhões. Ou então ele fica querendo novos resultados, mas sem fazer novas coisas. Perfeito. Entende? Aí não vai sair do momento de sobrevivência. Perfeito. Mas esse é um período, é uma fase. Um dos erros críticos para aquele dono do supermercado que ele não sai da fase da sobrevivência é errar no primeiro passo que eu falei. É não ter a clareza dos dados. Certo. Então, quando o cara não tem a clareza dos dados, ele começa a tomar decisões precipitadas. Certo? Começa a fazer investimentos precipitados. E muitas das vezes não é nem investimento na empresa. O cara começa a achar que aquele faturamento da empresa é dinheiro dele. Sim. Certo. Então, ele começa a usar muito do recurso da empresa, do dinheiro da empresa, para a vida pessoal. Mas por que isso? Porque ele vê aquele dinheiro entrando e ele não tem clareza dos seus números, então ele acha que aquele dinheiro é dele, então ele começa a usar o dinheiro de forma muito irresponsável, pela falta dos números, usar o dinheiro na vida pessoal. É o que eu sempre falo, que o cara vai lá e compra uma Land Rover, o cara vai lá, paga um silicone pra mulher, eu sempre falo disso. E tá sangrando a empresa. Vai lá, paga a viagem pro filho ir pra Miami, e sendo que ele não tem nem os números da empresa.
Aí ele fica nessa fase perpetuamente porque ele está na fase da sobrevivência, porque o dinheiro que entra sai e ele não vê o dinheiro no final do mês, porque muitas das vezes ele está abusando muito na vida pessoal antes do tempo. Perfeitamente. Vai chegar o momento de você usar na vida pessoal. Ele antecipa isso. Então ele passa anos na zona da sobrevivência só. Ele trabalha para viver por decisões equivocadas, por não ter os números na mão. Perfeito. Então ele toma muitas decisões baseadas na emoção. Principalmente, como eu falo, na vida pessoal, certo? Sendo que qualquer negócio, nós vamos gozar na vida pessoal, certo. Mas é no futuro, né? O negócio de supermercado, você não faz dinheiro da noite pro dia, é um negócio de futuro. Então, um dos erros mais críticos que tem para as pessoas que estão na sobrevivência, primeiro não ter clareza dos números. Beleza. Segundo, como ele não tem clareza dos números, ele toma decisões equivocadas. Certo. E começa a gastar dinheiro de forma também irresponsável. Certo. Aí tem outro fator, que é qual? Que, beleza, ele não gasta na vida pessoal, ele não tem clareza dos números, mas ele começa a investir na loja. Sim. Ou às vezes o cara até tem clareza dos números e isso dá conforto para ele poder investir na loja. Em contrapartida, ele não vê dinheiro, mas ele vê o supermercado criando ativos. Ele vai mudando uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas o importante é ter essa clareza, é ter tudo anotado para ele pensar, eu estou trabalhando para sobreviver, mas eu sei onde está indo o dinheiro. Né? Então, e muitos não sabem isso, porque não controlam, simplesmente não controlam, não anota tudo. E aqui, eu sempre falo que eu anoto o clipes que comprou, a caneta que comprou, o lápis que comprou. Eu quero ter ciência, porque chega no final do mês, eu quero fechar a conta e eu quero saber para onde foi tudo. Mas eu sei que isso, 90% não faz isso. Eu acho que eu faço isso porque eu venho numa linha eu sou um cara mais analítico, eu sou um cara mais estudioso, ainda sou formado em contábeis, né, em ciências contábeis. Sim. Então eu já sempre soube o nível de importância de você fazer todo esse trabalho, certo? Então esse também é um outro ponto da pessoa viver a fase da sobrevivência. Outro fator que faz a pessoa viver a fase da sobrevivência como ela não tem o controle dos números, o que acontece? Ela até não tem investimento, ela até não está usando na vida pessoal, e mesmo assim a loja não dá lucro. Mas aí tem outro fator, alguma coisa está errada, certo? Então pode ser o quê? Pode ser a margem muito baixa, ele não sabe fazer um price legal dentro da loja. Outro fator, tem quebra muito alta. Outro fator, compra muito de forma desnecessária. A despesa está muito alta, tem funcionário que não precisa, certo? Então o que acontece? Isso aí tudo, o cara pode até não ter investimento. Mas, como o supermercado na margem é muito apertada, se ele não souber jogar o jogo, ele vai ficar anos só na fase da sobrevivência, sem saber ganhar dinheiro, certo? Beleza. Às vezes ele tem um mix muito reduzido. Então, quando você tem um mix muito reduzido, se você ofertar o produto, o que vai acontecer? Você vai derrubar a margem geral da tua loja. Então, por isso que eu sempre prego o desenvolvimento de novas categorias. Porque você pode fazer uma ação no açougue, mas você tem categorias dentro da loja, como nós temos aqui os produtos naturais. Agora nós temos a adega de vinho que você está vendo aqui atrás. Nós temos assados no final de semana. Eu vou desenvolver uma confeitaria top. Por quê? Para isso me dar margem e me dar respaldo para eu poder investir em preço em outras categorias. Então, também esse pode ser um fator que o cara só fique na fase da sobrevivência. Outro fator importante, pode estar ocorrendo fraudes, certo? Então, você pode ter fraude na frente de caixa, você pode ter fraude no açougue, você pode ter fraude na tesouraria, você pode ter fraude nas credenciadoras de cartão. Então, se a pessoa está vivendo na sobrevivência só, esse é um fator que pode estar complicando a vida dela. Pode ter fraude no recebimento. Então, você tem fraudes em diversos lugares da loja que você tem que combater para realmente, de fato, você ver dinheiro. Então, se a pessoa não está tirando dinheiro do mercado para pôr em outro lugar, não está investindo dentro da própria loja, e mesmo assim está na fase de sobrevivência, algum desses pontos estão errados. Seja pouca venda, despesa alta com funcionários, margem baixa, fraudes, tudo isso aí pode estar contribuindo para a pessoa não gerar lucro, não gerar caixa, não gerar receita e tá vivendo sempre no modo sobrevivência, trabalha para pagar as contas só, trabalha para sobreviver e mais nada. E na mente dela vai ficar a vida toda assim. Mas eu estou gravando aqui esse podcast justamente para te dar clareza, para você ter um norte aonde você deve atuar
para você poder crescer e ver grana, e ver dinheiro, certo? Porque, como eu falo, o supermercado é um negócio muito desafiador. Então, se você não tem tudo na ponta do lápis, você não tem clareza, não sabe para onde você está indo. Agora, beleza. Passou essa etapa aí, a pessoa faz o papel de casa certinho, faz todo o dever. Fez lá, controlou, soube onde está toda a despesa, controlou compra, fez um gerenciamento de risco na loja, evitou fraude. Aí ela vai lá, fecha o primeiro mês no azul. Passa lá esse período aí de inauguração e tal. Aí ela viu, durou 6 meses, que seja, aí ela fechou o primeiro mês no azul. Como que é essa construção aí desse famoso caixa forte que você fala? Para depois daí dar continuidade nos investimentos. Como é que é essa fase aí? Explica pra gente aí, pro supermercadista de casa aí. Eu passei por essa fase também. Certo. Passamos pela fase da abertura. Show. Que nós não sabíamos o que seria. Show. Depois nós entramos no modo sobrevivência, certo? Legal. Então, para dentro da arena, o jogo jogando, o jogo é ao vivo. E dado que nós entrou para dentro do negócio, eu comecei a fazer o trabalho de mapeamento dos dados, dos números do supermercado, certo? Controlando sempre as despesas, tudo. E eu sempre falava para o Diego que nós ia buscar um caixa forte, porque primeiro nós ia sobreviver, depois nós ia fazer a empresa ficar no azul, depois nós ia desenvolver um caixa forte para poder reinvestir no negócio e crescer mais. Beleza. Certo? Então nós passamos, acho que cerca de 1 ano, mais ou menos, até chegar no nosso objetivo de caixa forte, né? Que é onde eu falava para ele, se nós chegar aqui, nós vamos estar muito seguros para poder fazer novos investimentos. E por que do caixa forte? Primeiro passo é você começar a dar lucro. Dado que você começar a dar lucro, não se empolgue. Não sai gastando a torta de... Não se empolgue. Você começou a gerar lucro, você vai partir para a segunda etapa, a criação do caixa forte. Então, você vai botando na sua conta ali do lado, na sua conta de investimentos, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Porque o que acontece? Eu sempre prego caixa forte porque imprevistos acontecem. Sim. E eu quero ter um negócio à prova de imprevistos, certo? O nosso negócio, que é supermercado, não foi afetado. Mas negócios no Brasil afora foram afetados. E o cara que não tem caixa forte, ele quebrou. Já era. Então, nós não enfrentou grandes dificuldades, mas se enfrentasse, nós teríamos um caixa forte. E pode acontecer uma série de coisas, né? Como acontecer um assalto, acontecer um incêndio, acontecer um concorrente entrar próximo de você e você ter que brigar no preço, você vai queimar margem. Gordura, né? Você tem que ter gordura. Então, você tem caixa forte para você se prevenir de eventuais problemas. Uma fiscalização imprevista. Exatamente. Você levar uma multa por algo que pegaram errado na sua loja, data de validade, você levar um processo. Então, até trabalhista também. Então você tem que ter, dado que você começou a gerar lucro, você vai entrar na segunda etapa, que é a criação de um caixa forte para você garantir a sua sobrevivência. Certo? Esse é importantíssimo. Então nós não vai rasgar dinheiro da empresa enquanto não criar esse caixa forte. E assim eu projetei, assim eu planejei e assim fizemos. Perfeitamente. Então demorei mais ou menos 1 ano depois que nós inauguramos para gerar o nosso caixa forte. Até nós gerar foi ali, controlando tudo na ponta do lápis, apertadinho, quadro reduzido. Nós fazendo muitas funções de colaboradores e chegamos lá. Tá, beleza. Então, muito importante essa fase aí. Porque agora, o que a gente pode ter clareza que foi justamente essa fase aí que proporcionou chegar na hora do investimento. Que você passou a investir de fato na sua loja e fazer ela crescer, vamos supor. O que redes demora para crescer em 10 anos, 15 anos, você conseguiu essa proeza aí de fazer em 3 anos, não é isso? Então, como é que é agora essa parte você criou o caixa e falou, agora é hora de investir. Como é que funciona esse planejamento de expansão aí da loja? O fato de nós sermos muito conservador na pessoa física. Perfeito. Certo? Conservador na empresa, sempre com quadro reduzido. Quando eu falo conservador na pessoa física, eu sempre conto a história que muita gente dá risada. Sim. Que eu falo que o salário meio do Diego é um salário de R$ 1.500. Certo. Né? Então, o dono de mercado desse vez deve dar risada desses números que nós falamos. Mas é isso aí mesmo, por quê? Porque eu sempre costumo falar que a empresa tem que ser rica, né? E nós vamos ser ricos, mas no futuro. Primeiro ela, depois nós. Legal. Certo? Primeiro ela, depois nós. Então,
a criação do caixa forte nos dá segurança para investir. Certo. Então, dado que eu tenho uma reserva, eu não temo, por exemplo, que nem aqui, eu mudei todo o meu teto, todo o meu piso, montei essa adega de vinhos que está aqui atrás, que vocês estão vendo, compramos novas ilhas congelado, estou montando uma confeitaria. Tudo isso me permite fazer por quê? Porque eu tenho um caixa forte. Perfeito. Então, tudo isso aí, você vai lá, por exemplo, você vai comprar um balcão, uma ilha congelada, você passa no cartão em 12 vezes e deixa o caixa forte aqui guardado. Eu sempre deixo os nossos recursos, parte para capital de giro e parte investida no mercado financeiro. Eu gosto de investir em ações, que é renda variável, Boa. eu acho seguro e multiplica o nosso dinheiro. Tanto é que no ano de 2019 eu paguei meu 13º só com o rendimento do caixa forte. Show certo? de bola. Show. Então, você vai construindo dia após dia. Isso não é construído da noite para o dia. Tá. Isso aí é um trabalho contínuo de consistência, pé no chão e ser conservador. Então, o fato de eu ser conservador contribuiu muito para nós ter sucesso. Certo. Muito para nós ter sucesso. Se eu não fosse conservador, se eu não fosse ali... Eu falo conservador, mas a linguagem de outras pessoas... Até que a minha família me chamava desde criança que eu era o mão de vaca e o pão duro da família. Certo. Na verdade, não. Na verdade, eu era econômico porque tem que ser e sou agressivo porque tem que ser. Tanto é que, dado que eu conquistei o caixa forte, eu falei, agora nós vamos dar um banho de loja. Nós vamos virar o jogo da loja, dar um banho, sair da visão de mercadinho para supermercado. Perfeito. Porque o meu sonho, um dos nossos desejos, era ser supermercado e não mercadinho. Nada contra, se você tem um mercadinho, show de bola. Eu desejo que você anseie o que eu desejei, que é virar um supermercado. Então eu tinha esse desejo. Quando nós abrimos com status de mercadinho. Sim. Inclusive os clientes andavam aqui na loja quando falavam, eu tô aqui no mercadinho, no telefone, eu ficava louco. Então, eu não queria ser mercadinho nem ferrando. Eu era mercadinho, mas era apenas um estado atual. Sim. O meu estado, minha visão de futuro é se tornar supermercado. Então, eu fui fazendo economias no primeiro ano só de sendo econômico, montando caixa forte, para depois poder dar o próximo passo, que é transformar, reformular toda a nossa loja, dar um banho de loja. Inclusive, hoje, nós somos um supermercado de bairro com uma estética de loja totalmente diferenciada, certo? Hoje nós temos um teto preto, um piso com cor de madeira. Eu estou remodelando a loja inteira. Meus carrinhos valem 3 vezes mais que um carrinho de ferro normal, porque eu queria ser um supermercado de fato. E um supermercado até jogando um jogo acima dos supermercados normais. Então, quem conhece o Vida Nova, e já venho aqui, sabe que o supermercado Vida Nova é um supermercado de bairro diferenciado. Né? Que, ainda que nós temos 580 metros quadrados, ainda que nós não somos grandes fisicamente, mas nós fala e conversa a nível de gente grande quando se fala de supermercado, tanto pela estética da loja, pela tecnologia, pelo marketing, pela equipe. Nós tem alma, costumo falar que nós tem alma de gente grande. Certo? Esse ponto é importante. Você falou do marketing. Por quê? Porque além do investimento na própria loja, você tem o investimento que você fala, que é em conhecimento, tecnologia, marketing, na equipe. Tem toda essa parte aí, não é verdade? Como é que você completa aí toda essa parte de investimento aí? Eu falava pro Diego sempre, quando nós chegar no Caixa Forte, ninguém segura nós, certo. Porque as comportas do investimento iam ser derramadas sobre a loja. Porque nós eu sempre falo, ia investir com muita tranquilidade. E aí nós chegamos, de fato, e quando nós chegamos nessa etapa, nós começamos a ter investimentos de tudo quanto é lado. Não só na loja, nós reinauguramos a loja em julho de 2019, certo? Agora nós estamos em outubro de 2020, e eu já dei outra repaginada na loja, mas nós também investimos muito em conhecimento. Nossa, perfeito. Então, não bastava investir a loja em estética. Porque muitas das vezes, eu vejo muitas lojas, são lindas, maravilhosas, mas você chega lá, a loja não tem resultado. A loja não tem cliente, a loja é vazia, a loja é um marasmo. Então, você vê por aí muito elefante branco. Certo. Então, não adianta você construir uma loja linda, maravilhosa, até eu vejo dos grandes players nacionais que não dá resultado. Não adianta você ter uma loja dessa se você não souber tocar ela. Se você não tiver o conhecimento e as ferramentas necessárias para administrar uma loja dessa.
Por isso que eu fui buscar o quê? Conhecimento. Eu sempre fui estudioso, desde a minha infância, sempre estudei, na escola sempre procurei ser o melhor aluno da sala, aí eu fiz faculdade, é importante dizer que a minha universidade, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, eu consegui eu fui bolsista através do Enem. Na minha sala tinha 120 alunos, bolsista era eu e mais 3. Então sempre fui estudioso. Depois eu fiz um MBA em Comércio, pela FGV, porque sempre busquei conhecimento. E quando eu tive meu supermercado não foi diferente. Eu falei, os investimentos em conhecimento não podem ser cessados. Pelo contrário, eles têm que ser intensificados. Porque quanto mais conhecimento você adquire, mais você pega um atalho no tempo e você consegue conquistar coisas muito mais rápido. Então, ou seja, coisas que demoraria 3, 4, 5 anos para acontecer. Conhecimento já... Se você buscar o conhecimento correto, você abrevia esses resultados. Tem curto espaço, certo? Não tem. Então, nós começamos a investir em conhecimento. Eu investi, vamos lá, eu fiz uma formação em coach pela Febracis do Paulo Vieira. Boa. Eu fiz um método... Inteligência emocional, né? Isso, eu fui investir em inteligência emocional primeiro. Eu fiz o método CIS do Paulo Vieira também. Eu e boa parte da minha equipe fez, eu tenho levado aos poucos, ano após ano. Perfeito. Eu comprei os melhores cursos de marketing digital do Brasil, certo? Aqui. Tanto de tráfego, tanto de marketing digital, seja de Instagram, seja de tudo. Eu também comprei treinamentos específicos na minha área, como o do Leandro Rosadas também. Fiz uma mentoria com ele e tudo, que é específico da minha área. Certo. Nós fizemos também treinamentos eu fiz treinamento de mercado financeiro, eu fiz treinamento de diferenciação, que é do Pedro Superti. Então, o que acontece? Dado que eu tive caixa forte, eu também investi muito em conhecimento para poder expandir a minha mente e para poder crescer de fato, não só esteticamente, não só a loja aqui fisicamente, mas também crescer aqui na cabeça, porque o jogo todo está aqui na mente. Se você não dominar sua mente, você não vai ter sucesso. O sucesso está na mente. Dado que você adquire conhecimento e está aqui na sua mente, você pode cair quantas vezes for, você vai se levantar. Perfeito. Dado que você busca conhecimento, você consegue ter forças e ferramenta para você enfrentar qualquer concorrente que seja. Certo? E foi baseado na busca pelo conhecimento que o Supermercado Vida Nova multiplicou seu faturamento mais de 4 vezes e estamos prestes para multiplicar 5 vezes. Tudo baseado em busca incessante por conhecimento. Então, essa também é uma das partes que nós investimos muito. E tudo isso alinhado a uma grande tecnologia que você gosta também, né? Toda aqui hoje na sua loja você tem uma tecnologia de ponta, né? Pegar sistema, você tem um clube de compras, né? Que é o CRM, colocando painel na açougue. Você tem painel, isso aí é incrível para uma loja de bairro, né? Como é que é essa junção toda aí de tecnologia e conhecimento na prática? Então, vamos lá. Eu acredito que a tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas. Certo. E eu quero que o meu supermercado seja um supermercado prático. Legal. E fácil, que você entre, compre e saia com muita fluidez, certo? Então eu comecei a investir em tecnologia na loja toda, certo? Como você mesmo falou, no açougue. Nosso açougue vende muito. Nós saímos de um ano atrás de 100 mil reais que nós vendíamos no açougue, né, Diego? Isso. Hoje, o mês de setembro, nós vendemos... Há um ano atrás era 100 mil. No mês de setembro, nós vendemos 550 mil reais de açougue. Perfeito. Então, ou seja, nós multiplicou 5 vezes a venda do açougue. E aí eu comecei a ter grande dificuldade de mão de obra, certo? Tanto é que agora eu estou formando 2 pessoas, 2 jovens, certo? Para diminuir esse problema. E em contrapartida, a minha fila ia de uma ponta a outra. A fila era muito grande do açougue. E mesmo contratando freelancer, eu comprando folga dos meus colaboradores, nós não atendíamos a demanda. Foi quando eu decidi investir em tecnologia. Eu fui atrás dos painéis de senha e fiz diferente de muitos supermercados que fazem, que geralmente eles colocam apenas um painel só, né? E os clientes ficam tudo parado lá olhando para aquele painel. E eu nunca vi muito sentido nisso. Sim. Porque o ideal da senha é o cliente poder circular na loja com tranquilidade e quando chegar a vez dele, ele vê em algum ponto da loja que deu o momento dele ser atendido e ele vai até o açougue. Então eu fiz diferente, eu separei 6 painéis aqui pela loja inteira e o cliente pode circular tranquilamente pela loja, quando eu tiver os picos de fila, né?
quando seja quarta e quinta eu faço oferta de açougue, no domingo também o açougue lota. Então nesses dias o cliente pode usar o uso da senha, pega a senha, pega o seu carrinho e vai fazer a compra tranquilamente pela loja. Também nós colocamos também o microfone também, dado que travou, o cliente não viu ainda, você chama o cliente pelo número senha 24, senha 30 e por aí vai. Então isso aí é investimento de tecnologia. Certo. Outro investimento de tecnologia que nós fizemos foi também o CRM, certo? Que é onde eu consigo ter uma maior fidelização dos meus clientes. Eu falo isso em diversos podcasts, Sim, né? sim, sim. É um baita investimento que nem as grandes redes sabem usar direito um CRM, Certo. que eu observo, analiso, não sabem usar, e muito menos as redes locais aqui da minha cidade. Às vezes Então, nem não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é um CRM, não sabe nem o que é um clube de compras, mas isso só foi possível dado que montamos um caixa forte e eu tive tranquilidade para investir também nisso. E outro ponto também foi a loja. Então eu troquei toda a iluminação da loja, eu estou colocando minhas balanças do Hortifruti, era apenas aqui no Hortifruti, porque eu pesava Hortifruti e produtos naturais junto. Estou passando as balanças tudo para os caixas, para dar mais fluidez também, para o cliente comprar e sair rápido. Estou montando uma confeitaria self-service também, para o cliente poder se servir e pesar aqui no caixa também. Então, tudo, quando falo em investir em tecnologia, eu tenho que facilitar a vida do meu cliente, certo? É isso aí. Então, eu tive uma linha de investimento em conhecimento, uma linha de investimento em estética, uma linha de investimento em tecnologia e outra linha de investimento em marketing. Perfeito. Então, ou seja, eu expandi o meu investimento, por exemplo, em marketing. Como? Hoje eu tenho uma nutricionista gerando conteúdo nas minhas redes sociais, eu sempre falo isso. Eu vou ter uma sommelier gerando conteúdo nas minhas redes sociais. Eu expandi o meu delivery, hoje eu tenho uma equipe de quase 5 pessoas, entre as pessoas que captam os pedidos, separam os pedidos e entregam, expandi o meu delivery. Eu também aumentei a intensidade no meu tráfego pago, certo? Para alcançar mais pessoas. Hoje eu invisto em média de 200 a 250 reais por dia. Ainda mais quando tem outros eventos, eu invisto muito mais, porque eu quero desenvolver rápido. Por exemplo, se eu acabei de implantar essa categoria de vinhos, então eu vou contratar um videomaker, aí já é investimento em marketing novamente, para ele fazer um vídeo personalizado, né, que nós chamamos de food porn, e aí eu vou pegar esse vídeo e vou mais uma vez fazer tráfego pago com ele, para eu chamar os apreciadores de vinho para minha loja, certo? Show. Além dos conteúdos também, eu posso patrocinar também os meus conteúdos. Então, ou seja, dado que eu saí da área da abertura, do momento da abertura, momento da sobrevivência, geração de caixa forte, entra a geração de investimentos, que é a fase que eu estou vivendo agora, que é a geração pesada de investimento na loja inteira. Outro ponto também que nós investimos, em mão de obra qualificada. Boa. Então, recentemente, eu aumentei mais um confeiteiro, eu trouxe mais pessoas que trabalhavam comigo na antiga empresa de São Paulo. Foi possível trazer mais pessoas. Com o horário da 24 horas, que eu coloquei agora também recentemente, eu pude dar oportunidade para mais pessoas serem contratadas. Então, esse é outro fator muito importante. Eu pude contratar mais pessoas porque eu conquistei um caixa forte e eu cheguei na fase de investimentos. Então, você tem mais tranquilidade para fazer tudo isso. Eu também adquiri o meu primeiro caminhão. Show de certo? bola. O nosso caminhão custou 80 mil reais. Pela primeira vez, depois de 3 anos, eu consegui ter um caminhão. Eu fazia entrega nos nossos carros particulares, ainda faço com um carro particular, mas hoje eu tenho uma Fiorino própria também da loja. Então, tudo isso é depois de eu passar várias etapas do negócio, do supermercado, desde querer sobreviver, agora nós estamos na fase de investimentos e tudo isso eu buscando alcançar os 3.500 por metro quadrado. Então, qual é o conselho que eu dou? Quando eu falo de investimento em equipe, você tem que procurar, dentro das suas condições, ter os melhores com você. Certo? Por isso que no açougue mesmo, eu costumo remunerar acima da média aqui da minha região, dos mercados. Boa. Por isso que eu tenho 4 caras numa loja, num supermercado de bairro, que são níveis gerente, certo? Nós trabalhamos com bonificações, gratificações também dentro da loja. Por quê? Porque equipe é essencial para o crescimento.
Se eu não tiver uma equipe, se eu não tiver uma cultura, se eu não tiver equipe dentro da cultura, Certo. se eu for mesquinha para investir na equipe, nós não vamos crescer, certo? E o bom é isso, quando você consegue prosperar, você consegue fazer a equipe prosperar junto com você. Eu sempre deixo muito claro aqui para os meus colaboradores, e muita gente me pergunta no meu Instagram, como eu faço para manter um colaborador motivado, como eu faço para manter um colaborador firme com você às vezes de tempos. E para mim o melhor recado que é dar aos colaboradores uma visão de futuro. Que é o quê? Vocês estão vendo que nós estamos investindo, vocês estão vendo que nós queremos crescer, então nós vamos chegar ali, ó. Nós está aqui, nós vamos andar ali mais uma milha e a milha está logo ali. E quando nós chegar lá, nós vamos prosperar. E todo mundo prospera com a gente, certo? Seja em remuneração, seja na abertura de um negócio deles, seja em treinamento, seja no que for. Então, para manter uma equipe, você tem que investir. E você tem que reter talentos. Boa. Aí você fala, Thiago, por que você tem 4 caras nível gerente numa loja de bairro? Eu falei, porque quando aparece o talento para mim, eu não deixo passar. E outra, eles entregam muito mais do que 2, 3 funcionários comuns. Então, não fica uma conta muito cara, né? Fica uma conta justa. Eu prefiro remunerar menos, mas muito bem remunerados, certo, do que eu ter um monte, meia boca, mal remunerado. Certo? Então, dado que eu encontro um bom açougueiro, eu tenho que fidelizar. Um bom gerente, eu tenho que fidelizar. Uma boa fiscal de caixa, eu tenho que fidelizar. Um bom repositor, sangue nos olhos, eu tenho que fidelizar. E aí nós temos que deixar de ser mesquinha e procurar dentro das suas condições remunerar acima da média do mercado para você segurar essa pessoa. Então isso aí entra também na comporta de investimento que eu falo. Sim, investimento em equipe, certo? Para você crescer, dado que você chegou nessa fase de crescimento, você já está gerando lucro, você já gerou caixa forte, você tem que investir em equipe. Dada a expansão da primeira loja, dessa sua loja agora, você já vende mais de 2.500 por metro quadrado, não é isso? Sim. Beleza. Aí o pessoal deve estar se perguntando, o que falta para você dar o próximo passo e inaugurar a segunda loja? Bom, para mim ainda não acabou os investimentos nessa loja. Certo. Eu costumo sempre falar que nós temos que espremer o máximo a laranja. Beleza. Certo? Então nós vamos chegar agora em 3.500 metros quadrados. Certo. E ainda tenho mais uma onda de investimentos que eu pretendo fazer ano que vem. Tá. Como, por exemplo, eu tenho um espaço ali no meu estacionamento que eu quero fazer lojas comerciais. Dá para fazer de 5 a 7 lojas comerciais para eu alocar ou nós mesmos abrir outros negócios, até de alimentação, voltado a food service, né, que envolve alimento. Então eu recupero quebra, já compro matéria-prima mais barata. Então eu penso em fazer isso. Eu penso ainda no ano que vem colocar etiquetas eletrônicas na loja. Certo. E penso também em colocar self-checkout. Então, ano que vem pode ser que venha uma nova onda de investimentos ainda nessa loja, certo? Porque eu quero me tornar um supermercado de bairro referência no Brasil todo, certo? Modelo, né? E tanto é que hoje nós falamos para diversos mercados do Brasil todo. Eu quero mostrar para eles, para você que me assiste, que é possível sair de um mercadinho de bairro como nós chegamos aqui há 3 anos atrás, a virar um supermercado referência. Existe o caminho, tem o caminho, mas você tem que adotar toda essa cautela. Por isso que na minha pessoa física nós somos muito conservador para poder reinvestir no negócio. É o famoso montinho-montão. É o montinho-montão. Então, entra, nós reinveste. Entra, nós reinveste e o faturamento cresce. Entra, reinveste, o faturamento cresce. É o que de fato nós vivemos aqui, certo? Nós vivemos um crescimento de faturamento extraordinário porque nós investimos no nosso negócio. Beleza, Thiago. Feito tudo isso nessa loja, você pensa em abrir outra loja? Bom, dado que eu fiz tudo isso, cheguei no nível que nós buscamos de excelência, eu penso sim, certo? Abrir outra loja. Não sei quando, eu gostaria de abrir uma em 2021, certo? Mas abrir outra loja é um passo que você tem que dar com extremo cuidado. Isso é até importante. Qual que é o conselho que você dá para quem também pensa em abrir uma segunda loja? Primeiro, eu só abro outra loja se eu tiver caixa forte. Sem caixa forte, esquece. Fora de cogitação. Eu vejo muita gente abrindo outra loja totalmente alavancado com dinheiro de banco. Isso. Primeiro erro é aí. Você pode até usar dinheiro de banco, dado que você tenha caixa forte. Mas você abrir uma loja totalmente alavancada, contando com a performance da loja nova,
contando com o retorno da loja dá para você pagar a sua parcela do financiamento bancário, é muito arriscado. Eu já vi muito dono de mercado quebrar desse jeito, certo? Então, por isso que eu falo, primeiro estou desenvolvendo essa loja, estou espremendo a laranja aqui, que eu costumo falar, estou criando mais caixa forte ainda, para quando eu abrir outra loja, eu ter o dinheiro para abrir outra loja à vista, e mesmo assim eu vou pegar recursos de banco. Porque aí a própria loja vai se pagar, e se não se pagar eu tenho caixa forte, e se o caixa forte ainda sofrer um pouquinho, eu tenho a primeira loja performando muito. Os critérios para a escolha de um novo ponto também é muito importante. Eu não vou procurar abrir uma outra loja, dado que estiver cercado de concorrente. Eu tenho que atender primeiro um público. Primeiro ponto da escolha da outra loja é escolher o lugar menos atendido possível. Boa. Certo? Segundo ponto, pode até ter supermercados lá, mas você tem que observar como eles trabalham. Se trabalhar ruim, vai para cima que você vai ganhar espaço. Ainda mais pegando nossos conhecimentos que nós pregamos aqui, de diferenciação e tudo, então você vai ter muito sucesso. Terceiro ponto, eu vou escolher cidades que o meu modelo de negócio vai dar muito certo. Então, se você é um negócio voltado à cesta básica, você tem que escolher um lugar voltado à periferia. Certo. Agora, que o nosso negócio é voltado à diferenciação, produtos naturais, vinho, queijos, confeitaria top, atendimento extraordinário. Então, eu quero escolher uma cidade ou um bairro que valorize isso, certo? Tanto é que eu tenho planos hoje antigamente eu tinha planos de abrir uma loja aqui em Taubaté. E eu já estou mudando o nosso conceito. Porque essas cidades eu atendo pelo delivery, Taubaté e Pinda. Sim, sim. E eu e o Diego sempre conversamos, achamos que a nossa loja daria muito certo em Campos do Jordão, devido à valorização dos nossos diferenciais. Nós temos uma loja hoje nível essa cidade, que é uma cidade mais elitizada, turística, né, que valoriza um bom vinho, um bom chocolate quente. É diferenciada a cidade. Ou uma cidade que os supermercados não atendem à demanda. Então você vai lá, os supermercados estão transbordando de gente. Tá no gargalo lá. Tá transbordando e tem uma cidade mesmo que nós olhamos com bons olhos, no litoral, que é aqui próximo, 1h40 mais ou menos, que é Ubatuba, que eu sempre ouço muitos relatos que nós deveríamos, os clientes nos falam, Thiago, você deveria abrir um mercado lá em Ubatuba, porque lá, como todo mundo vende, todo mundo atende mal. Eu não sei se é verdade, não quero julgar os supermercados que estão lá, certo. mas isso é o que me falam. São os relatos. Que é os relatos dos clientes, que o Vida Nova lá teria muito sucesso, porque nós não se acomodamos no atendimento. Então, às vezes, nós está bombando, nós está vendendo, a loja está cheia e o bom atendimento prevalece. Então, esses seriam 2 critérios que eu usaria para expandir, certo? Então é isso aí, você quer expandir? Faz caixa forte, pode buscar um financiamento, deixa o caixa forte aqui guardado, escolhe um ponto que não tenha muito concorrente, ou se tiver, eles sejam muito ruins, não sabem trabalhar o marketing, não tem um bom atendimento, não tem um preço justo, e também o lugar não tenha, os supermercados do lugar não dão conta da demanda. Então você pode abrir também num lugar como esse. Caso contrário, não abra do lado de caras extremamente competentes e também cheio de supermercados onde tem muita guerra de preços. Então corra desse tipo de lugar. Corra, porque senão você vai ter muita dor de cabeça desnecessária. Então mapeie bem onde você quer abrir seu outro negócio. E é isso aí. Então aqui, nesse podcast, nós falamos sobre a jornada do crescimento. Desde a abertura, como você abrir um próprio negócio, a fase da sobrevivência, a fase da geração de lucro, a fase da geração de caixa forte, a fase de investimentos e agora a fase da expansão. Muito certo? bom. É a jornada do crescimento Passo a passo. do supermercado. A jornada do crescimento. E o que você viveu na prática, né? E o que nós estamos vivendo na prática. Nós estamos nesse exato momento na fase do investimento. Geramos lucro, geramos caixa, estamos investindo. Não estamos ainda na fase da expansão. Certo. A segunda loja, né? Você expandiu a sua. Isso, expandir internamente. Algo que muita gente pode fazer. Isso. Você pode decidir não abrir a segunda loja, mas investir internamente na sua. É o que eu tenho feito constantemente. Se for pegar tudo que eu investi na minha loja, eu já teria aberto outra. Perfeitamente. Sim, certo? Sim. Mas eu preferi investir na minha, que eu falo que é o famoso espremer a laranja. Então, tá aí, acompanhe todas essas dicas. Se você está na fase da sobrevivência, não fique desesperado. Você tem que anotar o passo a passo que eu falei aqui. Tenha clareza de tudo, de margem, de despesa, de quebra, de tudo, para você poder entrar na fase de geração de lucro e depois você expandir. Certo? Esse foi mais um podcast, Resenha de Supermercado, e eu agradeço a sua presença aqui. Ative o sininho, se inscreva no canal
E é nóis. Vem pra tribo.